de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Pode-se, através de cuidados dispensados ao tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esse recurso, morreria realmente? Resposta: sim, sem dúvida. E disso tendo prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes o meu poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Então, vou começar com o Djalma, que estava só observando, né, Djalma? Então, a pergunta, Djalma: pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romper e devolver à vida um ser que, se esse recurso morreria realmente? E aí, Djalma, o que é que você diz? Sem dúvida, né? O laço não está apartado, o laço não está parado definitivamente. Ainda está, conforme a pergunta, e cuidado em tipo útil. Né? Isso pode ser. A Lázaro é um exemplo. Jesus chega dizendo: Lázaro dorme. Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Quando ele diz aquele magnetismo imperioso, Lázaro vem para fora, isso era um comando extraordinário, de uma mente extraordinária sobre uma criatura que ele amava e que sabia não estar morta. Quando ele disse: venha o espírito, que não estava desligado, não estava morto definitivamente, vem à tona, volta e sai do sepulcro. A mesma coisa com a filha de Jairo. O pai que vem pedir socorro a Jesus, que a filhinha está muito doente, e quando ele vai chegando em casa, os parentes vêm chorando, dizendo que a menina está morta. Jesus adentra no quarto e diz: a menina dorme, a menina não está morta. Pede que se saiam do quarto e entra com 3 discípulos que eram médiuns fantásticos, Pedro, João e Tiago. Em todos os principais fenômenos, esses discípulos estavam com Jesus. No Tabor, na Transfiguração, quando aparecem Moisés e Elias, esse que tomou consigo Pedro, João e Tiago, está entendendo? Então, eram pessoas dotadas de um magnetismo muito forte, e Jesus se valia disso. Não que ele precisasse disso, mas ajudava. Porque o próprio poder do Cristo, a própria determinação do Cristo, ela era fantástica. Então, quando o espírito ainda não está totalmente desligado, morto, definitivamente morto, ele pode voltar ao comando. Ele pode, o magnetismo é uma força poderosíssima nesse sentido. É a transfusão de energia, a transfusão do magnetismo, da eletricidade humana, associada à ajuda do espírito. Os passes na casa espírita é misto, do próprio médium, assessorado pelo espírito, pelos espíritos mentores, numa linguagem teológica, os anjos, né, porque Kardec prefere a expressão espíritos puros, espíritos elevados, né, se fazem presente, obedecendo aquilo que Jesus diz: estendei vossas mãos e curai os enfermos. O magnetismo é uma força fantástica, não é? E pode perfeitamente trazer à vida alguém que esteja com as suas forças debilitadas, eu acredito. Mirim, quer acrescentar alguma coisa? O magnetismo, ele, além dessa possibilidade aí de trazer alguém que está num estado desse, muito debilitado, ele também tem outros poderes de, por exemplo, aliviar uma dor, às vezes até de curar um órgão que está enfermo. Não é? O magnetismo ele penetra onde a medicina humana ainda não consegue ir. E é isso que se faz no magnetismo, né? Com a fé, com o pensamento e a vontade. Djalma falou uma coisa bem interessante, que alguns dos nossos irmãos evangélicos, católicos ou de outros segmentos religiosos poderia até questionar, né?
quando ele dá o exemplo de Lázaro. Logo no começo do programa, eu falei que o Espiritismo nos ensina a ter uma fé lógica, pensada, raciocinada, questionada, não é? E que, por exemplo, né, milagre. Milagre é um negócio muito complexo para a pessoa entender. Depende muito da aceitação e do entendimento de cada um. Mas como eu vejo, eu acredito que faço minhas as palavras de Djalma, a palavra de Mirim e também de outros espíritas que se aprofundam um pouco no estudo, né? O milagre, ele significa dizer o seguinte: revogar a lei de Deus. Você repare que os espíritos aqui perguntam assim: um espírito, né, pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, né, a tempo, renovar os laços que se romperem e devolver a vida a um ser que. E Djalma deu 2 exemplos clássicos na Bíblia, inclusive, que é usado como um milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Eu não sei se vocês, o capítulo anterior falava em letargia, catalepsia e morte aparente. Então, na época de Cristo, ninguém conhecia os fenômenos, que daí vem o problema de Jesus dizer, muita gente